Gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, nós estamos na semana da Páscoa. E é de muito bom proveito conversarmos sobre esse capítulo da Bíblia hoje à noite. Mateus capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Não sei você, mas eu já me senti muitas vezes injustiçado. Você já se sentiu injustiçado? Já se deparou em uma situação que o primeiro pensamento que veio ao seu coração foi: mas isso não é justo. Em casa eu sempre converso muito com a Giovana tem um senso, minha esposa tem um senso de justiça muito forte. E a gente sempre tem conversas como essa, assim: mas isso não é justo, né? Eu estou na fila do mercado, no caixa rápido, e tem uma pessoa com um carrinho cheio de coisas. Mas isso não é justo, ela está fazendo algo que não é certo. Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados, não é mesmo? Ou até prejudicados de alguma maneira por algo que não cometemos, por algo que não temos responsabilidade. Ou então, muitas vezes, somos acometidos por sofrimentos. Pessoas boas sofrem, não é mesmo? Não tem como a gente escolher. Muitas vezes nós somos acometidos por sofrimentos e nos sentimos injustiçados de N formas diferentes. Esse texto traz para nós muitos princípios e valores que refletem a vida de Cristo. E de que maneira o nosso Senhor lidou com isso. De que maneira Ele lidou com esse caminho da cruz. Hoje, não coincidentemente, nós temos uma cruz aqui. E nós vamos conversar sobre esse caminho da cruz. A gente vai ler boa parte do capítulo 27 de Mateus. E eu quero te encorajar a deixar a sua Bíblia aberta, para que juntos a gente possa caminhar por esse texto. Por isso, nós vamos então percorrer esse caminho da cruz juntos. E ele começa no versículo de número 1. Ele diz o seguinte: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarraram-no, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Há um movimento aqui dos sacerdotes, daqueles que deveriam administrar o templo, daqueles que eram responsáveis pela vida espiritual do povo, de condenar a Jesus. E aí no versículo de número 11, Jesus é posto diante de Pilatos, o governador, para que fosse ali questionado, para que fosse ali perguntado sobre aquilo que os sacerdotes estavam acusando a Jesus. Quando nós nos colocamos em um caminho de cruz e olhando para a vida de Jesus, muitas vezes nesse caminho de cruz, assim como os sacerdotes, nós estamos diante de uma falsa religiosidade. Veja, os sacerdotes, os líderes religiosos, eram aqueles que eles estavam aguardando o Messias, mas como a gente vai ver ao longo do texto, não havia neles, de fato, uma espiritualidade que revelasse a Cristo. Mas havia uma hipocrisia. Jesus, se você voltar no Evangelho de Mateus mesmo, lá no capítulo 23, o texto vai ser projetado, ele diz, falando sobre estes homens, ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, por fora parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. O caminho da cruz, querido, sempre vai revelar o nosso coração. Esse caminho da cruz revelou o coração desses líderes religiosos. O caminho da cruz sempre vai nos expor. E expôs aqui esses líderes. Nesse caminho da cruz, eu e você somos desafiados a revelar virtude. O caminho da cruz revelou o coração de Jesus. E no caminho da cruz, nós somos chamados a revelar virtude. No caminho da cruz, nós revelamos virtude. Jesus revelou virtude aqui, quando questionado, ele diz, versículo 11, Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. E aí, versículo 14 de novo, mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Jesus revela virtude neste caminho. Jesus revela o seu coração neste caminho. Eu e você somos chamados a revelar virtude.
É interessante porque essa exposição do caminho de cruz, a gente continua lendo o texto, no versículo 15, o texto diz assim: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que eu lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que eu havia entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. No versículo 20, mas os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então o governador mais uma vez lhe perguntou: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? E responderam: Barrabás. A multidão estava cega. A multidão, ela estava num movimento, num ápice de cegueira espiritual, conduzido por aqueles que deveriam instruir o povo. Mas o caminho da cruz, neste caminhar, seguindo a Cristo, nós revelamos virtude à medida que conhecemos quem Cristo é, à medida que conhecemos quem o Senhor é. Aqui é o oposto. A multidão estava cega. Eles preferiam liberar um assassino. Se você ler João, você vai ver que ele descreve Barrabás como um assassino. Talvez alguém que estava criando movimentos contra o império ali, contra Roma, e eles preferem soltar aquele assassino do que a Cristo. Eles estavam cegos. Mas o caminho da cruz expõe o nosso coração. E aí o nosso desafio neste caminho é revelar virtude. Revelar virtude. À medida que revelamos virtude, veja só, o versículo 24 agora nos expõe nesse caminho de revelar virtude. Aqui Pilatos, versículo 24. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as suas mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Queridos, no caminho da cruz, quando nós não revelamos virtude, nós jogamos as responsabilidades sobre o outro. A gente joga a culpa sobre o outro. O que Pilatos está fazendo aqui é como num ato de tentando tirar a sua responsabilidade daquilo que ele estava fazendo, lavando as suas mãos, dizendo assim: isso não está mais sobre mim, isso agora está sobre vocês. Mas era ele quem determinaria o que aconteceria aqui. Ele quem mandaria, mas ele decide jogar a culpa no outro. Muitas vezes, quando nós não revelamos virtude durante a vida, nós jogamos a responsabilidade sobre o outro. Mas no caminho da cruz, nós assumimos responsabilidade. No caminho da cruz, assim como Jesus escolheu estar ali. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver nessa conversa com Pilatos, Jesus dizendo, Pilatos diz para ele: mas você não vai falar nada, você sabe que eu posso deixar com que você não seja crucificado. Jesus: você não poderia fazer nada se essa autoridade não lhe fosse dada do céu. Ou seja, Jesus estava ali porque ele desejava estar ali, ele queria estar ali em obediência ao Pai. Por isso eu quero te encorajar nesse caminho de cruz, durante essa semana, a verificar o seu coração se você tem revelado virtude. Se você tem revelado os valores do reino de Deus, assumindo as suas responsabilidades. Não como Pilatos. Não como Pilatos que decidiu lavar as suas mãos diante de uma difícil decisão. O caminho da cruz requer de nós revelar virtude. Mas ainda no caminho da cruz, nós temos um segundo movimento de Jesus. No caminho da cruz, nós somos sustentados em meio ao sofrimento. Você conhece a história, se você já viu o filme Paixão de Cristo, ele revela muito bem o sofrimento de Jesus, físico ali, o que ele sofreu. Ele retrata muito bem como era esse momento. Mas ele suportou o sofrimento, porque durante esse caminho, durante a vida de Jesus, suportar o sofrimento estava conectado ao seu senso de missão, ao seu entendimento que ele tinha, e ali ele estava para cumprir um propósito.
nós somos sustentados em meio ao sofrimento quando temos essa dimensão do propósito que temos em Deus. O texto diz no versículo 26, então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar a Jesus e o entregou para ser crucificado. Aqui Mateus é bem rápido em dizer apenas açoitado, mas aqui há um movimento, aqui há uma... É muito duro aquele açoite que Roma fazia com os prisioneiros condenados à morte de cruz. E o texto continua no versículo 27, então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Durante o caminho de cruz, queridos, nós somos convidados a suportar os sofrimentos da vida, as dores, as mazelas, as angústias, mas com esse entendimento que temos um propósito em Deus. Nós somos chamados a vivermos com Cristo. Foi por isso que Jesus suportou o sofrimento. Se você, na minha Bíblia, virar a página, no versículo 46, Jesus vai declarar, meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Talvez aqui todo aquele sofrimento físico não pode ser comparado a essa percepção de abandono. Jesus se fez pecado por nós. Jesus sofreu em nosso lugar. Aqui Jesus estava citando o Salmo 22. Ele conhecia as Escrituras. E esse é um salmo da tradição judaica que revelava essa angústia de Davi. Aqui Jesus cita esse salmo. O Salmo 22 diz exatamente isso. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite não recebo alívio. Jesus estava recitando esse salmo em meio à sua angústia, recitando esse salmo em meio à sua dor, e ele suportou esse sofrimento, esse ápice de sofrimento, porque ele sabia do seu propósito, ele sabia da sua missão. No caminho da cruz, eu e você somos convidados, adiante de tristezas e sofrimentos inesperados, ou de injustiças, a elevarmos o nosso coração a quem Cristo é, e o que Cristo fez por nós. Paulo, em Filipenses, ele vai dizer que nós devemos ter a mesma atitude que a de Cristo. E isso se enquadra aqui. Suportar o sofrimento, porque temos um senso de missão, porque entendemos quem somos em Cristo Jesus. E é interessante porque, se nós continuarmos o texto, versículo 33, ele diz, chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer um lugar da caveira. Eles deram para beber um vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Os historiadores dizem que esse vinho embebedado com fel era uma bebida para, de alguma maneira, anestesiar a dor que aqueles homens sofriam. Mas de modo que eles também pudessem continuar caminhando. Que eles não morressem ali, que eles não desmaiassem, mas que, de alguma maneira, fossem anestesiados para poder continuar. De alguma maneira, fosse como um analgésico, como algo paliativo para que ele permanecesse vivo. Mas Jesus recusa isso. Muitas vezes, durante os sofrimentos da nossa vida, e quando nós não caminhamos por esse caminho de cruz, que é o caminho que Cristo nos ensina, nós queremos trazer alguns analgésicos para a nossa mente e nos enveredamos por caminhos que nos afastam de quem Deus é. Porque eu estou passando por um problema na minha empresa, então eu decido ir para a bebida. Porque de algum modo a bebida me deixa mais anestesiado. Eu decido, diante de um problema no meu casamento, me enveredar pela pornografia e uma sexualidade caída. Eu desejo me anestesiar. Eu não quero lidar com os problemas financeiros da minha casa, então uma maneira de me anestesiar é não ficar em casa.
Eu não quero lidar com os problemas dos meus filhos. Então uma maneira de fazer isso é fugindo para o trabalho. E aí a gente vai criando, durante a nossa vida, anestésicos para nossa mente e coração, que nos afastam do caminho de Cristo. Que nos afastam do caminho que Cristo tem para nós. Nós precisamos, como a Bíblia nos ensina, levar diante do Senhor tudo aquilo que está afligindo o nosso coração. A Bíblia vai nos ensinar: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façam conhecidas diante do Senhor as suas angústias, ansiedades, através da oração, da súplica, da ação de graças, e o Deus da paz vai derramar sobre o nosso coração uma paz que excede todo o entendimento, e vai guardar não só o nosso coração, mas também a nossa mente, amém? Por isso, nesse caminho de cruz, para além do sofrimento, existe uma paz que é sediada, que é alicerçada, que é fundamentada em Cristo. Que é fundamentada em quem Jesus é. E aí a gente pode então suportar o sofrimento. A gente pode então estar neste lugar de entender que o caminho da cruz para Jesus, para além do sofrimento, ele não foi uma tragédia, mas ele foi o cumprimento de um propósito. Porque de antemão essa foi a vontade de Deus, é o que a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse. De antemão essa foi a vontade do Senhor, vir em nossa direção e nos salvar. E nesse processo salvífico, nessa missão de Cristo, fazia-se necessário passar pelo caminho da cruz. E Deus nos chama a caminhar por esse caminho. Porque esse caminho de cruz, que não era um plano B, que não era o que agora é o que tem que ser feito, não era isso, era o propósito de Jesus. Esse texto que eu citei de Filipenses, que a nossa atitude deve ser a mesma que a de Cristo, ele fala sobre isso, que o nosso Senhor Jesus, que apesar de ser, embora sendo Deus, ele não apegou-se que o ser igual a Deus, ele não usurpou desse lugar, mas ele se esvaziou e se fez homem e morreu uma morte de cruz em nosso lugar. Esse é um sacrifício vicário, era para ser nosso. Foram os nossos pecados que levaram Cristo à cruz. Foram os nossos pecados. E ele morre então no seu lugar, no meu lugar. E ele passa por esse caminho de cruz, por esse caminho de sofrimento, revelando virtude, porque esse caminho de cruz, da morte, se gera vida. Esse caminho de cruz, da morte, é gerado vida. Aqui Jesus entrega o seu Espírito. Em João ele vai dizer: está consumado. Está consumado. A entrega de Jesus é suficiente. Amém? No caminho da cruz, revela-se a nós a suficiência de Cristo. Não há mais nada que você possa fazer nesse caminho para se salvar. Não há nada que você faça ou deixe de fazer para se salvar. Jesus é suficiente. Josh Moody, ele diz o seguinte, um comentário sobre João, sobre essa passagem, vai ser projetado, ele diz: nenhum trabalho nosso pode acrescentar nada a isso. Nenhum pecado nosso pode prejudicá-lo. Não há nada mais a ser feito por causa da eternidade para a nossa salvação, por toda a eternidade para a nossa salvação, do que já foi feito na cruz. Um cristão nunca é bom para nada até ter certeza de que seu destino eterno está selado na obra de Cristo, que foi concluída na cruz. Queridos, muitas vezes, no caminho da cruz, nós deixamos de gerar vida. Nós deixamos de gerar vida porque achamos que devemos fazer muitas coisas para isso. E a gente imputa, então, sobre o comportamento, um caminho de cruz, porque o meu muito fazer vai gerar vida. Então eu começo a associar que eu preciso vir à igreja, porque senão eu começo a associar vários comportamentos religiosos. Então eu venho à igreja, eu vou na IBD, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas tudo é muito pesado, porque no fundo eu considero que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Então eu quero cumprir uma série de ritos,
Eu quero cumprir uma série de obrigações, porque eu acho que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Mas Jesus já morreu por nós. Ele já se entregou pelos nossos pecados, amém? A morte de Jesus, o sacrifício, a obra de Jesus na cruz é suficiente. E aí desse processo, dessa morte de Jesus, dessa entrega de Jesus, nós temos vida. Não só isso, como nós agora temos livre acesso. Se você acompanhar comigo na sua Bíblia, versículo 50, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. E naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu separava, só podia se entrar ali para oferecer sacrifícios a Deus. O sumo sacerdote não era qualquer pessoa, e ele tinha que estar muito bem preparado, num processo de purificação, mas com o sacrifício de Jesus na cruz, o véu se rasgou. Agora eu e você temos livre acesso a Deus, amém? Nós não precisamos mais de intermediários, porque no caminho da cruz, Jesus se fez pecado por nós, Jesus se entregou por nós, para que tivéssemos vida, e vida em abundância, e um livre acesso a Deus. Não há nada que você faça que vai mudar isso, não há nada que você deixe de fazer que vai mudar isso. Cristo morreu na cruz por nós, para a salvação dos nossos pecados, amém? E aí o que fica para nós agora é, nós temos caminhado nesse caminho, nós vivemos com esse entendimento que temos livre acesso ao Pai, porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Talvez você está aqui pela primeira vez hoje. Há espaço na família de Deus para todos. Talvez você tenha um familiar, talvez você tenha um tio, um primo, um amigo muito querido que não conhece a Cristo e tenha andado longe dos caminhos do Senhor. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Pai. Esse testemunho de Jesus, o versículo 54 diz assim: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O caminho da cruz revela a virtude, nos faz suportar o sofrimento e gera vida, porque nós testemunhamos de quem Jesus é. Esses homens aqui, eles eram encarregados de condenar as pessoas. Eles estavam ali a mandado de Roma. Mas agora, diante do que eles viram, diante do que eles testemunharam, vida, eles puderam certificar então que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. A morte de Jesus testemunhou de quem Ele era. Por isso, quando nós percorremos esse caminho da cruz, a cruz vira o altar, a morte vira vida e o fim vira começo. Há uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso em Efésios, que outrora andávamos perdidos na inutilidade dos nossos pensamentos, mas agora em Cristo Jesus nós somos chamados a sermos revestidos de um novo homem, que caminha segundo a imagem de quem Deus é, proveniente da santidade, na verdade. Então nós somos chamados, queridos, a percorrer um caminho de cruz, para percorrermos um caminho que gera vida. Nós somos chamados a este lugar, nas nossas famílias, dentro dos nossos casamentos, na educação e no discipulado dos nossos filhos. Nós somos chamados a percorrer um caminho de cruz. Lá na sua empresa, lá no seu trabalho, no seu escritório, você é chamado a viver um caminho de cruz. Um caminho de cruz que revela virtude. Quando você for injustiçado, lembre-se de como Jesus foi injustiçado e revelou virtude. Quando você se sentir em meio ao sofrimento, lembre-se do propósito que há em Cristo Jesus. Há promessas de Deus sobre as nossas famílias. Quando você se sentir abandonado, lembre-se do caminho de cruz. Quando você se sentir em um momento de angústia, lembre-se do caminho de cruz, do propósito que Deus tem para nós. E nesse caminho, saiba, haverá vida sendo gerada. Nesse caminho de cruz, à medida que voltamos ao Senhor, vida é gerada em nossos corações. E como Jesus disse à mulher samaritana, não só há vida em nós, como há um transbordar de vida.
Porque todos aqueles que beberem da água que Jesus der, dele fluirão rios de águas vivas. Então, não só haverá vida em nós, não só haverá um transformar do nosso coração, mas haverá um transbordar do nosso coração. Todas as vezes que percorremos um caminho de cruz. Aqui, gerou-se vida. O versículo 52 vai dizer o seguinte: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o texto continua. A cruz não é o final. A cruz é a nossa salvação para uma nova vida. É a salvação para uma nova vida. Agora, revestidos em Cristo Jesus, nós podemos transbordar de quem Ele é. E a minha pergunta para você nessa noite, a pergunta que o Senhor nos faz nessa noite: nós temos caminhado por esse caminho de cruz? Nós temos caminhado por este caminho? Nós temos discipulado os nossos filhos nesse caminho de cruz? Quantas crianças hoje aqui? Que privilégio sermos parte de uma igreja que acredita e investe nas novas gerações. Mas será que nós temos discipulado os nossos filhos por este caminho de cruz ou por um caminho de bem-estar e prosperidade financeira? Será que nós temos discipulado os nossos filhos nesse caminho de cruz? Ou será que nós temos discipulado os nossos filhos em uma boa herança? Em deixar uma boa empresa? Em deixar muitos bens materiais que quando você morrer, sabe Deus o que eles vão fazer, né? Quando eles morrerem, o que será? De tudo aquilo que acumulamos. Porque a gente tem essa opção. Deus vai dizer que nós estamos diante dessa palavra. Em Romanos, Paulo vai dizer que se nós confessarmos com os nossos lábios, cremos no nosso coração que Cristo é Senhor e ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Um caminho de cruz está diante de nós. Como nós temos discipulado as novas gerações. O desafio é que se nós não passarmos por esse caminho de cruz, é impossível discipular as novas gerações por esse caminho. Porque senão nós seremos como os fariseus, que impunham um dízimo sobre as pessoas muito pesado, uma série de religiosidades, mas eles mesmos não cumpriam. Como Jesus vai expor isso em Mateus 23. Nós temos percorrido esse caminho de cruz, queridos. O seu casamento passa por esse caminho de cruz, de revelar a virtude, de suportar o sofrimento pelo propósito que Deus nos deu, de gerar vida, de transbordar vida. Está diante de nós um caminho de cruz.